Nós estamos indo como vão os que nasceram do Espírito, sem saber de onde vem nem para onde vai. A gente sabe o roteiro, mas o que vai acontecer com a gente lá, com a reação das pessoas durante esse dia, é uma incógnita absoluta. Eu estou indo preparado para tudo, para portas fechadas e para portas lindas que se abram, tanto quanto para uma cidade que propositalmente está sendo esvaziada desde anteontem pela mineradora, como também estou esperando surpresas do Espírito Santo, mexendo no coração, trazendo pessoas, fazendo como ele costuma fazer. Então eu já estive tantas vezes em tantos lugares onde não se podia nem de longe imaginar o que iria acontecer. E aconteceram coisas maravilhosas que meu coração chega aqui na paz dessas surpresas. E eu não tenho nenhum problema com surpresa, não tenho nenhum problema de não saber o que me espera. Porque eu sei que seja como seja, venha como venha, aconteça como aconteça, haverá uma maravilhosa graça de Deus em operação. Essa é a minha certeza. Eu não gosto nem de tentar prever possibilidades, eu gosto de ir mesmo na minha ignorância confiante. Eis que eu vos envio como ovelhas por meio dos lobos. Não são os moradores de Brumadinho, mas tem alguns lobos escondidos lá. E nós vamos na direção deles com essa tranquilidade e essa paz. Vamos ver. O Senhor vai mostrar. O vale da lama da morte, um rio com nome de doce, agora se tornou amargo. A natureza gemeu, sentindo dores de parto, e aguardou nosso ato, um manifesto, algum gesto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 12 em diante, que diz assim: ouvindo Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, que de fato era à beira do lago da Galiléia, lago de Genezaré.
nos confins de Zebulon e de Naftali, 2 tribos de Israel, ao norte, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que disse, 800 anos antes: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, Galiléia dos pagãos. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na sexta-feira da semana passada, cerca de 2 horas antes deste momento que nós agora aqui nos reunimos, nós todos já vimos, e o mundo todo já viu, as imagens, especialmente as que foram liberadas no dia de ontem, que deveriam ter sido liberadas desde o primeiro dia, para ajudar a engenharia a detectar, discernir com muito mais precisão o que estava e onde estava sepultado, o que tinha sido sepultado de maneira tsunamicamente impressionante e chocante neste lugar. E aqui o texto que lemos nos diz que Jesus fez opção de morar num determinado lugar, que aqui é chamada de Galiléia, que significa círculo. É um círculo, não muito diferente das imagens que a gente viu na televisão ontem, que era um círculo que afundou, e todo aquele rejeito extraordinariamente forte, como lavas, não incandescentes, mas com o poder das lavas, com ondas de altura indizível, cobriram toda essa região. É uma calamidade de natureza planetária o que aconteceu aqui. Para todas essas pessoas que estão à volta, ou estão em casa, gemendo, angustiadas, perplexas, algumas profundamente enraivecidas, não sem razão, indignadas, não sem razão, e esmagadas pela recalcitrância dos poderes da potestade espiritual, econômica e social que prevalece nesse lugar. É uma verdadeira potestade. Potestade é a manifestação de poderes, sejam eles poderes totalmente invisíveis, sejam poderes invisíveis atuando nas camadas e nas dimensões visíveis da sociedade, ou sejam eles a soma de todas essas coisas animadas por pulsões estranhas, como a ambição, a ganância, a acumulação, o crescimento de bônus, de dividendos, às custas do risco iminente, sabido, detectado, discernido, inegável, conversado a respeito do assunto, por isso indesculpável, que pairava sobre a população deste lugar e de maneira muito mais especial sobre aqueles que trabalhavam na mineradora e que tiravam dali o seu alimento na expectativa de que dali lhes viesse vida e não o salário da morte, como veio a acontecer. E aqui se diz que Jesus fez opção por morar num lugar assim, por morar numa espécie de Brumadinho de Israel, uma pequenina cidade,
às margens de águas importantes, como tinham sido as águas de Mariana no Rio Doce, como as águas dessa região, agora poluídas, avermelhadas, mineralmente ensanguentadas aos sentidos de quem olha de fora. Foi para lá que Jesus fez opção preferencial, prioritária, de residir. Junto com quem? Com o povo que jazia em trevas. É quem está sepultado. A palavra é jazer, jazia, sepultar, estar sepultado na treva. É muito forte essa expressão. E Jesus deixou a cidade que morava e foi morar com aqueles que jaziam nas trevas. E é interessante porque ao dizer que eles jaziam nas trevas, se estava utilizando também dos elementos geográficos e topográficos da Galileia, que é um círculo ovalado de 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Tem montanhas altas de um lado e do outro, na margem oriental e na margem ocidental. As montanhas são elevadas, de modo que formam um cânion. E o sol demora mais a nascer lá, porque tem montanhas altas. Ele nasce até que ele chegue à altura de atravessar por sobre as montanhas. A luz demora mais a chegar lá. É como também primeiro o sol se põe lá, porque como as montanhas do outro lado são altas, ele ainda está descendo no Mediterrâneo, mas na Galileia só está entrando a luz que faz sua refração por cima das montanhas, aquela claridade pintada de cores, muitas vezes do estilo Salvador Dalí, a pintura lúgubre. É esse o lugar onde morava uma população mista, de gente que não tinha aristocracia, nem pedigree, nem importância social significativa, mas que se ajuntavam ali porque era um lugar de diversidade, de interesses e de busca de prosperidade, de alguma maneira, embora o lugar fosse pobre. O povo que jazia, que vivia, que habitava nesse cemitério espiritual, viu grande luz. Quando Jesus entrou e começou a anunciar a palavra da vida, da libertação na Galileia e a lhes dizer: olhem para mim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O povo que jazia nas trevas viu grande luz. E aos que viviam, habitavam naquela região da sombra da morte, porque muitos aqui não sabiam da iminência do que lhes poderia acontecer, da subtileza do que poderia lhes acontecer, embora vários aqui tivessem a suspeição disso. E no nível mais superior da potestade social e econômica que controla este lugar, havia muitas pessoas, mais do que com suspeita, com convicção de que aquilo também poderia acontecer. De modo que 3 anos antes já tinha havido uma profecia cumprida e realizada em Mariana, cujas consequências invadiu o Oceano Atlântico. Se tinha visto, não havia desculpas, não havia escamoteamento possível, era fato. Mas preferiram a loteria, preferiram o jogo de azar, preferiram apostar, preferiram ver no que ia dar. Com certeza na bolsa estava dando muito lucro. E aqui, em Brumadinho, pode ser, pode não ser,
Tomara que nada aconteça. Até agora não aconteceu. Não vai acontecer não. Mas se acontecer, a gente dá um jeito. Povo que vivia nas trevas, que residia na sombra, na indefinição, que vivia na expectativa de alguma coisa que poderia lhes ser ruim, e todos torciam e pediam a Deus que não fosse. Mas havia já a propensão, a definição, a profecia já tinha sido cumprida 3 anos antes. Esperava-se o que aqui? Magia? Algo diferente? Ou apenas a sequência trágica do que já estava anunciado? E gente de percepção técnica no mundo inteiro sabia que era uma questão de tempo. Por isso a potestade econômica e social que controla essa cidade não tem desculpas, e nós estamos aqui também para dizer, em nome de Jesus, vocês estão repreendidos na mentira de vocês. A opção de Jesus é pelos doídos de Brumadinho, que é um nome que vem de brumas. E vocês viram o tamanho da bruma que se formou, e não foi nenhum Brumadinho, foi a bruma da sombra e da morte sobre a vida de tanta gente. Questiona-se hoje se são 300, 350 mesmo, ou se na periferia há pessoas não notadas, não contadas, sem nome, sem memória, sepultadas da indigência, porque não tem quem as reclame, nem ainda quem as tenha notado, na ausência que pudessem fazer, porque são pessoas invisíveis muitas vezes. O povo que jazia nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, a morte fazendo sombra dia após dia, semana após semana. E ainda tiveram coragem de construir um refeitório debaixo da sombra da morte. Tem misericórdia, meu Deus do céu! Ô meu pai! Nosso amigo, gente! Que pariu, velho! Nossa senhora, caiu tudo. Que é isso? O que está acontecendo? Calma aí, aconteceu! Mas esse povo que pagou o preço de ter filhos, pais, irmãos, irmãs, cunhados, sepultados nessa lama gelada e impenetrável, muitas vezes, um sepultamento para o qual as melhores tecnologias têm dificuldade de enfrentar.
de tão profunda é a camada, de tão drástica que foi a situação, esse povo, todavia, há de ver grande luz. É por isso que a gente está aqui, não para fazer uma visita simbólica. O que mais me alegrou hoje, andando por essas ruas, foi encontrar aquelas pessoas que me disseram: olha, hoje foi só o primeiro dia, eu vou ficar vindo aqui, eu vou voltar sempre, eu vou voltar de vez em quando. Já uns 2 me disseram: eu vou começar trabalhos de esperança, de boa nova, de anúncio de Jesus neste lugar. Se todos nós que estamos aqui e aqueles que nos ouvirão depois, no mundo inteiro a partir daqui, tanto quanto aqueles que estão me ouvindo ao vivo ali, que daqui a pouco serão milhares e milhares e milhares na terra inteira nos ouvindo simultaneamente, se nós quisermos fazer uma opção preferencial por alguma coisa que Jesus adotou como preferência para a sua ação na vida, Brumadinho é candidata preferencial a ser objeto desse trato, desse carinho e desse amor. Eu espero de todo o coração que a população fique de olhos bem abertos. Brumadinho não pode mais ter uma terceira calamidade dessa natureza, nem essa região, nem essa vizinhança, nem esses municípios, não pode. Eu, na minha insignificância total, porque vocês estão assistindo a insignificância falar, mas eu sou um insignificante diante dos homens que sei o que eu significo diante de Deus pela fé. Pela fé, eu sei, Senhor, pela fé, eu sei que o que eu digo hoje aqui em Brumadinho vai produzir resultados na consciência de milhares de pessoas. E eu sei que enquanto eu anuncio essa boa nova de que Jesus habita com aqueles que vivem no vale, na região da sombra e da morte, na mesma medida em que digo isso, anuncio também o peso da tua profecia, do teu juízo sobre aqueles que amontoam rejeito sobre rejeito, rejeito e mais rejeito, até que o rejeito da ganância sufoca a alma daqueles que só tentavam ganhar o pão. Que dia é hoje? É o dia 2 de fevereiro. Marque este dia. Eu já vivi o bastante para ver como o juízo de Deus faz aniversários, às vezes nos dias que a gente não estava prestando atenção. Tudo que eu falo espiritualmente na presença de Deus, eu marco o dia e a hora. Porque eu já vi o retorno da palavra, do Evangelho, frequentemente dita sem grandes significados para os homens, voltar com a força daquele que me ouve, daquele que faz o sol parar, daquele que ouve a voz de seres humanos, daquele que abre mares, daquele que para fluxos de rios, daquele que derruba dos seus tronos os poderosos impávidos. Eu já vi demais esse poder invisível se manifestar. A minha oração hoje aqui é pela manifestação da Boa Nova, que traga um alento, um sopro do Espírito Santo sobre esta cidade. Sopra, ó Jesus, o teu Espírito de vida sobre Brumadinho. E afasta as brumas da agonia, da angústia, do medo, do pânico, do coração de toda essa população infelicitada pela perversidade travestida de descuido apenas, mas tem muito mais do que isso. Foi uma omissão homicida que
criou um cenário genocida, sobre o qual virá o teu juízo. Mas eu te imploro que tu sopres o alívio da graça no coração desses enlutados, aos milhares, por favor, que tu envies miríades de anjos de casa em casa, anjos humanos e anjos invisíveis, anjos como nós que tentamos chegar como mensageiros, como anjos do Evangelho, e anjos imperceptíveis que sejam seres de consolação. Em cada casa, em cada noite, em cada leito, em cada abrigo, em cada orfandade, em cada solidão, presente no coração de tanta gente impotente que olha para os céus e espera só de ti o seu socorro. Esse socorro vem, já veio, do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E essa população também verá a tua boa mão se manifestando em favor deles, e também verão a força soberana do teu juízo contra aquilo e contra aqueles que não se importam com o destino da vida e da existência humana. Se o meu marido não tem valor pra vocês, tem pra mim. Ele é meu esposo, pai da minha filha, filho da minha sogra. Ele é um simples funcionário de vocês, substituível, mas pra mim não é. Eu sei que tem muita gente em função de autoridade nessa mineradora que, claro, particularmente nunca intentou o mal, nunca desejou o mal, mas tem uma estrutura perversa de descaso, uma cultura de morte, que eu te imploro que tu quebres aqui. E que Minas Gerais não derreta por causa do acumulado dos rejeitos, da leniência, da preguiça, da procrastinação e do jogo de azar que se faz com a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu peço que cada um daqueles que vieram aqui saibam que estão fazendo parte de uma decisão espiritual, que não é no Congresso Nacional, nem é na Presidência da República, nem é nos assentos executivos dessa mineradora, mas é nas regiões celestes em Cristo Jesus, em relação a cujo poder nós pedimos que tu liberes, trazendo aquela visitação que não é uma devastação, mas é visitação de graça, cura, consolação e vida. É o que eu te peço por cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos voltar aqui juntos com a graça de Deus. Vamos esperar quais são os sinais de Deus na história. Fiquem prestando atenção. Eu já vivi o bastante para ver que tudo aquilo que o homem semear, disso também ceifará. Eu já vivi o bastante para ver que o pão de Gideão volta. Eu já vivi o bastante para saber que o que aconteceu aqui não acontece de maneira simplesmente desconectada da realidade ou inconsequente. Por isso é que eu creio que algo do Espírito de Deus vai acontecer aqui, assim como eu creio que algo da justiça e da verdade de Deus vão se manifestar aqui, em nome de Jesus. Quem aqui é de Brumadinho, mora aqui, é daqui? Levante uma mão, por favor. É tua? Essa é a palavra que ficou entregue simbólica e profeticamente sobre Brumadinho. E eu estou incumbido de ser daqueles que, ao invés de ficar dizendo vamos fazer sem realizar,
eu quero convidar vocês, todos aqui, a sermos pessoas que se levantam e fazem, e agem, e limpam a sujeira e erguem a vida outra vez, em nome de Jesus. Geraldo, leva essa palavra para essa cidade, em nome de Jesus, que simbolicamente ela te vista. E que todos sintam que esse dia teve relevância. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, aqui estão essas queridas que representam tantos outros com os quais nós passamos a manhã falando hoje. E tantos outros já aqui estiveram, trazendo alento, abraço, se voluntariando para o bem. Nós te agradecemos também pelos bombeiros, pela polícia, pelo exército, pelas forças armadas, pelos especialistas do exército de Israel, por todos os que trouxeram sua contribuição e, sobretudo, por todos esses voluntários que vieram de longe só para abraçar, para orar e para dizer: levanta, não fica caído nem fica prostrado. Que a tua palavra repercuta em toda esta cidade, no coração dessas nossas queridas aqui, que vieram e que representam tanta gente que já não está entre nós e outros tantos que, estando entre nós, estão sem ânimo sequer para levantar a cabeça de tanta dor, tristeza e acachapamento. Fortalece os espíritos nessa cidade, fortalece as almas nessa cidade. Sopra a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha querida. Tua casa, tua família, teus amigos. Vamos eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar. Eu preciso ter coragem de ter vida e poder, ter amor para atender esta gente perdida, por quem Deus quis morrer.
Dei um abraço aos amigos. Sim. Aqui é um dos lugares em que tem perspectiva de encontrar porque corpos. a lama chegou e voltou, né? Não pode ser que tenha ficado agarrado. A gente tá batendo esse ponto aqui. Sei. E tá tentando caminhar pro centro, só que o centro é muito difícil de acessar. A gente tá usando A gente comprou isso aqui, aí tá ajudando muito, a gente tá conseguindo fazer uma pavimentação para andar para lá, né? Uhum. Tá, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe. Obrigado. Obrigado você. Ah, é o pneu do ônibus, então. É um ônibus, tá? É ônibus mesmo, né? É um ônibus. Olha o pneu dele cá. É dentro, rapaz. Uma peça de roupa, uma botina que você vê por ali, coisa que indício que poderia ter uma pessoa por ali, né? Entendi. E aí você faz o trabalho daquela. E muitas das vezes contar muito com a sorte também. Você tirou várias fotos? Vocês consigam aí ter fé e força, viu? Eu não tô conseguindo. Deus abençoe Amém. vocês. Vamos continuar Continua orando. forte assim. nas orações ali. Muito obrigada. Hora que melhora. Obrigada. Obrigado, Deus que abençoe. Amém. Isso aqui era plantação. Pra que serve essa varinha aí? Isso aqui é pra capturar, né, um cambão. Tem uns aí que estão muito assustados, aí não deixa a gente chegar perto. Ah, tá animal de médio e grande porte. Isso. Os outros o pessoal tá levando pra gente. Deve ser sacrificar muitos, né? O pessoal tava até... Foi uns 3 só que teve, que tava agonizando já. O que aconteceu aqui foi tudo menos um acidente. É o rejeito do bom senso. Rejeitaram o bom senso, rejeitaram o respeito pela vida. Foi o acúmulo dos rejeitos, da indecência e da indignidade que fez essa calamidade, que não é um acidente. Do jeito que ela se configurou, com as negligências que a caracterizaram, ela acabou se transformando numa omissão homicida. E como atingiu tanta gente, acabou se tornando genocida. Infelizmente, é isso que temos aqui, não tem desculpas. Nós estamos aqui, né, Caio, para trazer uma palavra amiga também para esse pessoal. Sobretudo, né? Os familiares estão. Porque para dizer isso que eu disse, ninguém precisa nem vir aqui, basta ver. Agora, aqui, nós estamos aqui por causa das alminhas, das pessoas humanas, das dores, dos lutos, das angústias sem consolação, pedindo ao Espírito de Deus que faça o milagre dessa consolação que excede a todo entendimento, chegar a cada uma dessas pessoas. E obrigado, muito pelo obrigado carinho. por essa oportunidade, viu? Amém. Se você ter deslocado lá de Brasília, vir aqui para nos dar esse apoio. Muito obrigado. Glórias a Deus. É o pela mínimo. vida.
estamos aqui. Vocês estão ouvindo o barulho dos helicópteros aqui, resgatando alguns pedaços de corpos. Chegou numa situação em que o melhor recurso daqui para frente serão os urubus, os abutres. Já acharam ontem alguns corpos guiados pelos abutres, que começaram a identificar, embora estejam enterrados, mas eles têm essa capacidade de detecção olfativa. E agora, o que se crê é que de hoje em diante, o melhor recurso é a observação de por onde estejam voando os urubus. É aquele princípio bíblico de Jesus tirado da realidade, da calamidade, da guerra, da morte, da deterioração do corpo. Onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. E é o que começou a acontecer aqui. O helicóptero acabou de encontrar 2 pedaços de corpo e a situação é indescritível, porque raramente alguém é identificado de saída. Tem que ser arcada dentária ou DNA. Hoje nós assistimos e participamos e oramos com pessoas, acalmamos pessoas, inclusive explosão de crises histéricas, de desespero. Graças a Deus a gente conseguiu intervir, acalmar, diminuir, até silenciar. Mas não é brincadeira. Você já começa a sentir cheiro de morte nos lugares mesmo. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome juntos, nos unimos numa só mente, num só espírito e pedimos por aqueles que estão sofrendo vivos, por aqueles que estão na luta de encontrarem os mortos, e te rogamos que tu deis discernimento, conhecimento, intuição, para que eles consigam, humanamente impossível, resgatem o máximo possível de corpos, para que essas famílias consigam tentar começar a finalizar essa dor. Eu peço que tu derrames espírito de consolação nesses vales da sombra, da lama e da morte, que tu derrames o espírito de consolação sobre cada família, sobre todos os enlutados, os angustiados, sobre todos os que jazem nessa situação de sombra, de angústia. Por favor, derrama o Espírito Santo. Só o teu Espírito pode trazer essa consolação que excede a todo entendimento. Por favor, realiza isso. Nós cremos na visitação poderosa do teu Espírito no coração humano, para além de todo entendimento. É o que nós rogamos que aconteça agora. Em nome de Jesus, fortalece esses moços trabalhando, se entregando, se enterrando nessa busca. Abençoa-os. Nós os abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.